Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto. Nesta manhã abençoada, a igreja continua caminhando na 18ª semana do tempo comum e o Senhor vem ao seu encontro exatamente onde você está. Não importa se você acordou cheio de esperança ou carregando um peso difícil de explicar, Deus sabe o caminho que você percorreu até chegar aqui. Ele conhece o seu coração antes mesmo que você consiga colocar em palavras aquilo que sente. Talvez você tenha acordado hoje tentando parecer forte, sorriu para quem estava ao seu lado, respondeu as primeiras mensagens do celular, preparou o café ou começou a organizar o dia. Mas por dentro existe um cansaço que ninguém percebe. Talvez o seu maior esforço não seja trabalhar, cuidar da casa ou resolver problemas. Talvez o seu maior esforço seja continuar acreditando que vale a pena seguir em frente. Quem olha para você vê alguém funcionando normalmente. Só Deus conhece a batalha silenciosa que acontece dentro do seu coração. Há pessoas que carregam uma preocupação tão antiga que já aprenderam a escondê-la. Há quem esteja cansado de explicar a mesma dor. Há quem tenha perdido a coragem de falar porque sente que ninguém compreenderia. Talvez exista uma ferida que começou pequena, mas foi crescendo com o tempo. Uma palavra que machucou, uma decepção, uma injustiça, uma crítica, ou simplesmente aquela sensação de nunca conseguir agradar a todos. E quanto mais você tenta fazer tudo certo, mais parece que sempre aparece alguém apontando aquilo que ainda falta. Isso machuca, porque ninguém gosta de sentir que nunca é suficiente. Existem dias em que a alma fica cansada de tentar provar alguma coisa para os outros. Dias em que parece que somos medidos apenas pelas aparências, pelas expectativas, pelos erros, pelas opiniões, como se ninguém conseguisse enxergar aquilo que existe de verdadeiro dentro de nós. Talvez seja exatamente assim que você esteja começando esta manhã, com o coração pesado por causa do julgamento das pessoas. Ou talvez você mesmo esteja sendo duro demais consigo. Você olha para a sua história e só consegue enxergar aquilo que deu errado. Olha para a sua vida espiritual e pensa que poderia rezar mais. Olha para a sua família e acredita que falhou. Olha para o trabalho e sente medo do futuro. Olha para si mesmo e já não consegue reconhecer as qualidades que Deus colocou dentro de você. Mas existe algo muito bonito acontecendo neste momento. Enquanto você escuta esta oração, Deus não está olhando para as máscaras que você usa diante do mundo. Ele não está preso às aparências. Ele olha para aquilo que ninguém mais consegue ver. Ele enxerga as lágrimas que você secou antes que alguém percebesse. Ele conhece as orações que nunca saíram da sua boca. Ele sabe das noites em que você apenas ficou em silêncio porque nem forças para rezar encontrou. Mesmo assim, Ele permaneceu ao seu lado. Mesmo quando você imaginou que estava sozinho. Mesmo quando a sua fé parecia pequena. Mesmo quando o desânimo falou mais alto. O amor de Deus nunca diminuiu. E é justamente essa verdade que o Evangelho de hoje deseja colocar diante do nosso coração. Enquanto algumas pessoas estavam preocupadas apenas com regras exteriores e tradições humanas, Jesus chamou a multidão para olhar muito mais profundamente. Ele mostrou que Deus não procura uma aparência perfeita. Ele procura um coração sincero, um coração que deseja caminhar com Ele, mesmo carregando limitações. Talvez você tenha passado tempo demais tentando corresponder às expectativas das pessoas. Hoje, Jesus o convida a voltar o olhar para aquilo que realmente importa. Porque diante do Senhor o valor da sua vida nunca será definido pelas opiniões dos outros. Será sempre definido pelo amor infinito que Ele tem por você. E antes de continuarmos esta oração, eu quero convidar você a transformar os comentários em um verdadeiro altar de intenções. Escreva com fé: Senhor, purifica o meu coração. Faça dessa frase a sua oração nesta manhã. Agora eu quero rezar por você. Quero colocar diante de Deus tudo aquilo que pesa sobre a sua vida.
Nós começamos este momento santo, confiando na presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o mundo acelere o ritmo dos meus pensamentos, antes que as preocupações ocupem todo o espaço da minha mente, eu paro por alguns instantes diante de Ti. Eu respiro profundamente e escolho colocar o meu coração nas Tuas mãos, porque somente Tu conheces quem eu realmente sou. Eu Te entrego este novo dia, Senhor. Entrego cada compromisso que me espera, cada porta que precisarei atravessar, cada conversa que terei, cada decisão que talvez pareça pequena aos olhos dos outros, mas que para mim pode mudar o rumo desta jornada. Consagro a Ti o meu trabalho, consagro os estudos daqueles que ainda buscam uma oportunidade, consagro os pais e mães que saem cedo de casa para garantir o pão de cada dia, consagro aqueles que hoje enfrentarão uma entrevista de emprego, uma consulta médica, uma audiência, uma viagem, uma cirurgia ou simplesmente mais um dia de luta. Também coloco diante de Ti aquilo que ninguém vê, aquilo que eu escondo atrás de um sorriso, aquilo que eu nunca contei nem para as pessoas que mais amo, os medos que disfarço, as inseguranças que carrego, as lágrimas que seguro para não preocupar ninguém, aquilo que eu mostro ao mundo e aquilo que permanece escondido dentro de mim, aquilo que eu consigo explicar e aquilo que nem eu mesmo consigo compreender. Recebe tudo isso, Senhor, porque diante de Ti eu não preciso aparentar força. Posso simplesmente ser Teu filho, posso simplesmente ser Tua filha. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 15, nos apresenta alguns fariseus e mestres da lei questionando Jesus porque os seus discípulos não seguiam determinadas tradições humanas relacionadas às purificações exteriores. Então Jesus chama a multidão e diz uma verdade que continua transformando vidas até hoje. Ele ensina que não é aquilo que entra pela boca que torna o ser humano impuro, mas aquilo que sai do coração. Depois, ao perceber que muitos ficaram escandalizados com suas palavras, Jesus permanece firme. Ele não muda a verdade para agradar as pessoas. Ele continua conduzindo os seus discípulos para aquilo que realmente importa. Perceba como essa palavra conversa com a nossa vida. Vivemos em um tempo em que somos constantemente convidados a cuidar da aparência, da imagem, da opinião dos outros, daquilo que será publicado, daquilo que será comentado, daquilo que dará uma boa impressão. Mas Jesus faz uma pergunta silenciosa nesta manhã: como está o seu coração? Porque podemos esconder a tristeza atrás de um sorriso, podemos esconder a inveja atrás de elogios, podemos esconder o orgulho atrás de boas atitudes, podemos esconder a mágoa atrás do silêncio, mas nada disso permanece escondido diante de Deus. E essa não é uma notícia para causar medo, é uma notícia para trazer esperança. Porque o Senhor não olha para o nosso coração para nos condenar, Ele olha para nos curar. Jesus não revela as feridas para humilhar ninguém, Ele revela para tocar, para restaurar, para libertar. Talvez você tenha passado muito tempo tentando mudar apenas aquilo que aparece, tentando controlar palavras sem tratar a dor que existe por trás delas, tentando parecer em paz enquanto o coração permanecia agitado, tentando demonstrar alegria enquanto por dentro existia uma tristeza profunda. O Senhor hoje não pede uma aparência perfeita, Ele pede sinceridade. Ele prefere uma oração simples e verdadeira do que palavras bonitas ditas sem entrega. Ele acolhe quem chega cansado, quem chega confuso, quem chega ferido, quem chega sem respostas, porque somente um coração que se deixa encontrar pode experimentar a verdadeira paz. Senhor Jesus, entra agora no lugar mais profundo da minha alma. Visita aquilo que ninguém consegue alcançar. Purifica os pensamentos que me afastam de Ti. Purifica os sentimentos que têm roubado a minha paz. Se existe orgulho, ensina-me a humildade. Se existe ressentimento, ensina-me o perdão.
Se existe inveja, ensina-me a agradecer. Se existe medo, fortalece a minha confiança. Se existe ansiedade, derrama sobre mim a serenidade que vem do teu Espírito. Arranca de dentro de mim tudo aquilo que impede o teu amor de florescer. Não quero apenas parecer uma pessoa de fé, quero viver uma fé verdadeira. Não quero apenas conhecer palavras sobre ti, quero permitir que a tua presença transforme o meu coração todos os dias. Que as minhas atitudes nasçam de um coração renovado, que as minhas palavras levem esperança, que os meus gestos revelem a tua misericórdia, que quem conviver comigo possa perceber não a minha perfeição, mas a tua presença agindo em minha vida, porque somente tu és capaz de fazer novo aquilo que o tempo desgastou. Somente tu és capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. E somente tu conheces o caminho que leva da ferida à cura, da culpa ao perdão e da inquietação à verdadeira paz. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de ti as famílias, porque não existe casa que não precise da tua presença. Não existe família perfeita. Por trás de cada porta fechada, existem histórias que somente tu conheces. Existem pais que saem de madrugada para trabalhar e voltam para casa carregando o peso de não saber se conseguirão pagar todas as contas deste mês. Pais que escondem as preocupações para que os filhos não percebam. Pais que muitas vezes se sentem culpados por não conseguirem oferecer tudo aquilo que gostariam. Abraça esses pais, Senhor. Renova suas forças. Lembra-lhes que o verdadeiro amor não se mede apenas pelo que conseguem dar, mas pela presença, pelo cuidado e pelo sacrifício silencioso de cada dia. Existem mães que carregam a casa inteira sobre os ombros. Mães que cuidam dos filhos, dos idosos, do trabalho, da comida, das roupas, das contas e, mesmo assim, muitas vezes terminam o dia perguntando se fizeram o suficiente. Olha por essas mães, Jesus. Enxuga o cansaço que ninguém percebe. Consola aquelas que choram em silêncio. Fortalece aquelas que já não encontram palavras para pedir ajuda. Existem casais que deixaram de conversar. Casais que continuam vivendo na mesma casa, mas sentem que o coração ficou distante. Onde entrou a frieza, leva novamente o diálogo. Onde entrou o orgulho, faz nascer a humildade. Onde entrou o ressentimento, derrama o dom do perdão. Recorda a cada esposo e a cada esposa que o amor verdadeiro também é uma decisão renovada todos os dias. Existem filhos que se afastaram da família, filhos que partiram para outras cidades, outros países, outros caminhos. Alguns carregam saudades, outros carregam mágoas. Alguns ainda procuram sentido para a própria vida. Outros já nem acreditam que alguém esteja rezando por eles. Mas tu sabes onde cada um deles está neste momento. Alcança-os com a tua misericórdia. E pensa, Senhor, naquela mãe que todas as noites olha para o celular esperando uma mensagem do filho. Naquele pai que continua deixando a luz da varanda acesa porque guarda a esperança de um reencontro. Naquela avó que reza o terço todos os dias pelo neto que se afastou da fé. Naquele avô que guarda no bolso uma fotografia da família enquanto pede em silêncio que todos permaneçam unidos. Tu conheces cada história, nenhuma lágrima passa despercebida aos teus olhos. E agora, Senhor, eu quero rezar de modo especial pelos nossos jovens, pelos adolescentes que cresceram em um mundo cheio de vozes, mas tão pobre de silêncio, pelos jovens que convivem diariamente com a ansiedade, com a comparação, com o medo de não serem aceitos, com a pressão para parecer feliz o tempo todo. Protege aqueles que estão sendo tentados pelas drogas, pela violência, pelas falsas promessas do mundo, pelas amizades que os afastam de ti. Resgata aqueles que perderam o sentido da vida. Aproxima de ti quem já não consegue acreditar em si mesmo. Coloca ao lado deles pessoas que falem de esperança, que testemunhem a fé e que sejam instrumentos do teu amor. Também quero colocar diante de ti os enfermos, os que estão em hospitais, os que permanecem em casa sobre uma cama,
os que aguardam o resultado de exames, os que convivem com dores constantes, os que enfrentam tratamentos longos, os que já perderam as forças. Passa, Senhor, pelos quartos onde existe sofrimento. Toca cada leito, acalma cada coração angustiado, dá coragem aos que lutam contra a doença, sustenta aqueles que sentem medo do futuro. Mas hoje eu também quero lembrar daqueles que cuidam dos enfermos, dos filhos que deixaram seus próprios planos para acompanhar os pais, das esposas que passam noites em claro, dos maridos que escondem o próprio medo para transmitir coragem, dos profissionais da saúde que trabalham sem descanso, dos cuidadores que oferecem carinho mesmo quando estão exaustos. Recompensa cada gesto de amor, fortalece cada mão que consola. E, Senhor, nesta manhã também entrego diante de Ti o trabalho e o sustento de tantas famílias. Tu conheces quem acorda cedo procurando uma oportunidade, quem envia currículos e não recebe resposta, quem teme perder o emprego, quem trabalha honestamente, mas sente que o dinheiro já não é suficiente. Abençoa o pão de cada dia, abençoa a comida colocada sobre a mesa, abençoa quem luta para pagar o aluguel, quem enfrenta boletos acumulados, quem precisa comprar remédios e não sabe de onde virá o recurso. Abre portas onde hoje só existem paredes, dá sabedoria para administrar o pouco, e quando for da Tua vontade, concede também a abundância necessária para que nenhuma família precise viver sem dignidade. Porque Tu és o Deus que nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança em Ti. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos as palavras que Teu Filho nos ensinou, queremos guardar no coração a mensagem deste Evangelho. Livra-nos da tentação de cuidar apenas daquilo que aparece aos olhos dos outros. Ensina-nos a cultivar um coração simples, sincero e disponível para a Tua graça. Que as nossas palavras nasçam da bondade, que as nossas escolhas revelem a Tua presença, que os nossos gestos sejam expressão do amor que recebemos de Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre cada quarto, sobre cada parede, sobre a mesa onde sua família se reúne, sobre o lugar onde você trabalha, sobre o caminho que você percorrerá hoje. Que o Senhor proteja aqueles que sairão cedo, console quem permanecerá sozinho, fortaleça quem enfrenta uma batalha silenciosa e faça florescer a paz onde havia inquietação. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas fazendo pedidos, quero também agradecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiro, pela cama onde pude descansar, pelo café que aquece a manhã, pela água que mata a sede, pela roupa que me veste, pela casa que me abriga, ainda que simples, pelas pessoas que caminham ao meu lado, pelo abraço que recebi, pela palavra de incentivo que chegou quando eu mais precisava, pela força que encontrei para recomeçar tantas vezes. Obrigado porque mesmo nos dias em que eu não percebi, a Tua mão continuou sustentando os meus passos. Obrigado pelas pequenas alegrias que tantas vezes passam despercebidas, pelo canto dos pássaros, pela luz desta manhã, pela oportunidade de começar mais um dia, pelas portas que ainda irão se abrir no tempo certo. Recebe, Senhor, este novo dia, recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas limitações, recebe os meus medos, recebe aquilo que ainda não consegui resolver.
Recebe os sonhos que ainda guardo no coração. Recebe também as minhas fraquezas, porque sei que a tua graça é maior do que elas. Eu não preciso esconder de ti aquilo que sou. Tu me conheces por inteiro. Sabes onde sou forte. Sabes onde ainda sou frágil. E mesmo assim, continuas me chamando de filho. Continuas me chamando de filha. Hoje eu escolho caminhar contigo. Não porque já consegui vencer todas as batalhas, mas porque acredito que nenhuma delas precisará ser enfrentada sem a tua presença. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre-nos com teu manto de amor. Intercede pelas nossas famílias, protege os nossos lares, conduz os nossos filhos, consola os que sofrem. Ensina-nos a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando ainda não compreendemos todos os seus caminhos. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Agora eu quero convidar você para um instante muito especial. Se puder, feche os olhos, respire profundamente. Imagine Jesus diante de você. Não existe pressa. Ele olha para os seus olhos com infinita ternura. Não há julgamento nesse olhar. Não há reprovação. Há apenas amor. Ele conhece o seu nome. Conhece a sua história. Conhece a luta que você nunca contou para ninguém. E com uma voz serena, Ele lhe diz: meu filho, minha filha, eu conheço o seu coração. Não tenha medo de se aproximar de mim. Eu não desisti de você. Caminhe comigo hoje. Eu estarei ao seu lado em cada passo. Permaneça nesse silêncio por alguns instantes. Fale com Deus do seu jeito. Não se preocupe em encontrar palavras bonitas. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Se seus olhos se encherem de lágrimas, deixe que elas falem por você. O Senhor compreende até aquilo que o coração não consegue explicar. Que esta certeza acompanhe você durante todo este dia. O Senhor transforma o coração de quem se deixa encontrar por Ele. Se ao longo desta terça-feira surgirem preocupações ou dificuldades, lembre-se desta palavra. Deus não procura uma aparência perfeita. Ele procura um coração aberto à sua graça. E quando esse coração se entrega, Ele mesmo começa a transformá-lo. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, purifica o meu coração. Escreva como uma verdadeira oração de fé. E se você lembrar de alguém que esteja precisando de esperança nesta manhã, envie esta oração. Talvez Deus queira alcançar essa pessoa através de um gesto simples seu. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, permaneça com você, sobre sua família e acompanhe cada passo deste novo dia. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, Deus não olha primeiro para as suas aparências, mas para o seu coração. Evangelizar é preciso.